Iwasaki. Ele é psicólogo e vai falar com a gente sobre criação de filhos. Desafio esse assunto, né, doutor Thomas? Vamos conversar sobre isso, falar sobre a importância da gente entender melhor algumas coisas que são importantes na hora da criação de filhos. Sim. Tem muita gente não, todos nós. O filho não vem com um manual, você não vem pronto, sabendo também como cuidar do filho. Você aprende ao longo do caminho. E tem muita coisa que a gente faz tentando acertar, mas acaba errando, né? E tem muita coisa que você erra sabendo que está errando também. Então, vamos conversar aqui e tentar aprender um pouco mais Vamos sobre lá. criar filhos. Boa Vamos tarde. lá. Boa tarde, Pri. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria voltar aqui. Já estou me sentindo em casa, né? Vindo aqui É de bastante. casa. É de casa. Então é muito bom isso daí, porque eu me sinto mais livre para poder aprofundar mais aí no conteúdo. Espero que possa agregar aí para as pessoas, porque realmente manter uma família hoje em dia, eles falam que é igual você manter uma fogueira acesa debaixo de chuva. Então, assim, tá bastante desafiador. Mas já para animar assim os ouvintes, né, os pais, com esse desafio enorme cada vez maior na criação dos filhos, eu ouvi uma frase de um alemão chamado Bert Helling, que ele falava o seguinte: se os pais fossem perfeitos, eles encaminhariam os filhos para a morte. Aí você não assusta assim, como assim? Se os pais não tivessem defeitos, se os pais fossem perfeitos e não errassem, os filhos não iam ver como lidar com o erro. Então eles iam crescer sem as ferramentas para lidar com o erro dele, dos outros, da sociedade. E o primeiro que eles enfrentassem, eles iriam sucumbir. Então ele vê os pais errando, acertando, pedindo perdão, dando a volta por cima, vai gerando ferramentas para quando chegar a hora deles. Então a gente não precisa de pais perfeitos, a gente precisa de pais maduros, que saibam lidar com o erro, criar um ambiente propício para que o erro possa acontecer. O grande problema é que a gente está vivendo numa vida com muita responsabilidade, passando por cima, atropelando muita coisa, querendo alcançar muita coisa. E como o emocional ele não é tão tangível quanto o físico, você quebra o braço, você tem uma febre, ali você consegue medir e aí você para a sua vida para poder cuidar. Agora o emocional não. Você não consegue expressar, você não faz o raio-x no seu cérebro, fala assim, não, tem que parar. E você vai passando por cima. E aí isso vai adoecendo, né? As pessoas esperam chegar num nível muito elevado para começar a querer tratar. Aí começa a afetar o físico, vir um burnout, uma exaustão, uma depressão, é porque já está no nível master. Mas não precisaria chegar nesse nível. Se a nossa sociedade aprendesse a ler as linguagens emocionais, seria muito mais fácil. Uma coisa simples de tratar não evoluiria para uma coisa tão complicada ali no relacionamento, no vínculo afetivo. E a gente tem a tendência, como ser humano, a defender aquilo que a gente aprende primeiro. Não importa se está certo ou errado. Então, se você aprendeu na sua casa que você coloca a manteiga na geladeira e caso com alguém coloca fora, vai ser uma briga. Tem gente que aprendeu que na hora de fazer o café põe água e açúcar. Tem gente, meu Deus, não pode fazer isso. Você tem que pôr primeiro a água e depois o café, enfim. Cada um faz de uma maneira. E aí nisso, quando a gente casa, a gente vai criar filhos, a gente tem a tendência a copiar o que a gente viu o modelo em casa. Por mais que às vezes a gente não goste, não concorde, a gente é treinado exaustivamente todos os dias a absorver e a desenvolver aquele padrão comportamental. Mesmo que às vezes eu quero ser o contrário, eu não concorde, a tendência é você carregar alguns tipos de trauma e desenvolver similares ao que você foi criado. Tem um psiquiatra americano que ele fala que sucesso na vida é quando você recebe um tanto grande de trauma dos seus pais e você passa um tanto pouco para os seus filhos. Então você vai evoluindo para as próximas gerações. E aí é esse o desafio, né? Como que a gente evolui? Tanto que às vezes eu uso muito, que para quem é cristão, aquele versículo fala honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Esse honrar, quando que você honra os seus pais? Isso é muito importante você refletir. Quando que você honra os seus pais? Às vezes a gente pensa que é quando você se submete à vontade deles, né? Eles me pediram, tem que fazer aquilo que eles querem, mas não necessariamente. Vai que eles são pessoas carentes, com disfunções emocionais, que depositam sobre você uma expectativa irreal. Então você vai ter que submeter isso, você vai adoecer. Então, honrar pai e mãe não é se submeter às vontades deles. Honrar pai e mãe significa constituir uma família melhor que a deles. Porque significa que você valorizou todo o esforço deles para te criar, para te dar um sobrenome, um legado, e você vai valorizar isso passando para frente. Hoje, por conta dessa dificuldade na criação de filhos e desenvolver identidade, nós estamos numa geração que não quer casar e não quer ter filhos. Então, os filhos não querem casar e não querem ter filhos. E a gente chama isso de morte da família. É quando eu me torno um fim em mim mesmo. Aquele sobrenome se encerra em mim.
não vai para frente, não tem continuidade. E muitas vezes muitos pacientes que eu atendo inconscientemente. Isso não é consciente, vou acabar com o meu legado. Não, não é isso. É que simplesmente eu não consigo evoluir para um casamento, para criar filhos, não vejo isso como uma perspectiva de futuro, como algo saudável. Eu atendo gente todos os dias, né? Que começa a falar, nossa, eu quero ter filho, não, dá trabalho demais, é muita despesa, eu vejo os fulanos e o clano, mas na verdade é porque ele está com um trauma. Porque ele não viu os pais conseguirem extrair felicidade da criação de filhos e da família. Então se torna para ele uma coisa fora da realidade. E aí tem pessoas que sentam no consultório e falam assim, Thomas, eu não quero casar não, para ter um casamento igual ao dos meus pais, estou fora, não quero. Então, por quê? Porque a referência deles foi aquilo que ele viu todos os dias. Por isso que os pais têm que tomar um cuidado muito grande quanto ao referencial. Então na educação de filhos, a melhor coisa que vocês fazem é cuidar de si. Tem uma outra especialista americana que ela fala isso. A primeira coisa que os pais deveriam fazer, depois de proporcionar um ambiente seguro e agradável para os filhos, é cuidar das suas próprias emoções. Então, quando eu cuido das minhas próprias emoções, estou ensinando para eles a cuidar deles. Então, às vezes eu vejo muitos pais que estão muito focados em cuidar dos filhos, em dar o melhor e tal, mas eles não cuidam deles. Então, os filhos, quando crescer, também vão entender que cuidar de si não é uma prioridade. Porque eles vão ver os pais bem, lidando com a vida. E aí, cada vez mais se torna um desafio você extrair felicidade da vida. Uma das coisas que está matando a próxima geração é isso, né? As pessoas priorizarem muito a ganância, o ter. E estão cada vez menos ser, né? Então, o que você faz, você pode deixar de fazer amanhã. Mas quem você é jamais muda. E aí eu sempre pergunto, o que um filho de um rei ele fez para adquirir o título de príncipe? Ele fez alguma coisa? Ele tirou alguma prova, passou alguma prova? Nada, ele nasceu. Exatamente. E às vezes os pais não sabem fazer essa distinção. Eles atrelam o fazer com o ser. E aí, se você faz aquilo que eu quero, eu demonstro carinho, afeto e amor. Se você não faz o que eu quero, eu não demonstro. E a criança aprende desde cedo, eu preciso ser um fantoche se eu quero receber o carinho dos meus pais, ou eu viro um rebelde. Eu não quero nada deles. E eu não consigo achar um meio termo disso daí. Então isso vira um problema muito sério. Na educação de filhos tem uma transição muito séria que acontece ali na adolescência, 13 anos mais ou menos, que os pais precisam entender isso. Precisa haver uma transição de autoridade para influência. O que é isso? Até uma certa idade, a criança não tem autonomia para entender o que é perigoso e o que não é. Você fala, não atravessa a rua, não mexe em faca, não mexe em fogo, porque ela não sabe mexer e pode ser perigoso, ela não tem nem percepção do perigo que é aquilo. Então, você é autoridade, você manda. Sim, sim, não tem conversa. A criança precisa ter que ter alguém ali responsável por ela. Agora, vai chegando uma idade que ela já assimilou, por volta ali dos 13, 14 anos, e ela já vai assimilando. De tanto você ensinar, a criança assimilou. Aí, se você continuar exercendo autoridade quando você já deveria ter transferido para influência, você afasta o seu filho de você e ele vai buscar influência fora. E aí que os pais reclamam. Não ensinei isso, não aprendeu isso comigo e tal. Claro, você não conseguiu trazer ele para perto de você e desenvolver influência. O que é influência? É o filho olhar para você e falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Então, a educação ela passa por influência, por referência. E como ser um bom influenciador? Primeira coisa, cuidar das suas próprias emoções. Não tem ferramenta? Vai buscar. A maioria das famílias do Brasil não veio de uma família funcional, que te desenvolveu isso em você, que aprendeu a te dar identidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Que tem um espiritual bem estabelecido, um emocional, um financeiro. Então, às vezes, vem tudo desequilibrado, financeiro, espiritual e emocional. Tudo, pacote. E aí, você nasce numa família dessa, lógico que você vai ter mais dificuldade para superar. Mas se você encontrar as ferramentas certas, você desenvolve um emocional e uma resiliência muito maior que as outras pessoas que não precisaram passar pelo que você passou. Por isso que é uma escolha sua, né? Eu sempre falo para as pessoas, você não é culpado pela família que você nasceu, pelos traumas que você sofreu, mas você é sim responsável por tratar. Porque se você não tratar, você vai passar para frente. E aí os filhos não veem sentido nisso. E aí nós estamos nessa era digital, meu Deus, né? Tem uma frase que eu até postei esses dias, quando você dá um celular para o seu filho, você não está dando ao seu filho acesso ao mundo, você está dando ao mundo acesso ao seu filho. Então tem pessoas gastando bilhões para poder influenciar o seu filho para comprar, para ter um tipo de comportamento, só pelo celular.
Então você tem que tomar muito cuidado, que era uma coisa que nossos pais, nossos avós nem passava pela cabeça esse tipo de preocupação. Não era a realidade deles. Então a sociedade vai mudando, os dilemas, os desafios também vão mudando. Por isso que às vezes o que nossos pais usaram na educação lá atrás não vai servir para agora. Porque eu preciso me adequar à realidade ali do momento, da situação. E eu preciso muito de maturidade e humildade para aprender de novo. Tem um outro também filósofo americano, que eu esqueci o nome dele, mas ele é da atualidade, ele é contemporâneo, e ele fala o seguinte: os analfabetos desse século não são as pessoas que não sabem ler nem escrever, mas são aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Interessante esse pensamento. Entendeu? Tem muita coisa mesmo que a gente precisa desaprender, é verdade. E aí a gente tem dificuldade. Por quê? Porque eu gastei tempo estudando e tal. Não, agora vou ter que jogar isso aqui fora. Vai, a realidade mudou, o mundo mudou. Não, meu pai me ensinou assim, eu apanhei e virei gente. Pois é, mas a realidade, hoje você bater, você vai pra cadeia. Na época podia bater. Então, assim, as coisas vão mudando e eu preciso me adequar. Então, isso é bom pro filho ver você evoluindo. Pelo amor de Deus, né? Ele vê você evoluindo significa, eu também posso evoluir. Se ele não vê você evoluindo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de evoluir também. Não, a gente nasce assim e morre assim. Então, ele vai ter uma dificuldade, vai ter que fazer muita terapia para conseguir romper com um padrão comportamental daquela família. Tá? Falei muita coisa aí, tá ficando claro aí para você que né, tá dando para absorver as dúvidas, né? Porque, assim, aqui a gente vai falando, é quase que um monólogo, né? Eu vou falando. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar o pai que a gente está sendo, o filho que a gente foi, né? E o pai que a gente vai transformar o nosso filho no futuro. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Agora, tem pais, doutor Thomas, que eles têm uma criança um pouco mais desafiante, né? Ou desafiadora. São crianças que têm, talvez, um temperamento um pouco mais explosivo ou algo assim. Então, não é aquela coisa, né, simples, nada é simples. Você ter uma criança comportada já é complicado você educá-la, né? Mas tem aqueles pais que têm aquelas crianças que fazem o papel de ser pai ainda mais desafiador. O que dizer para esses pais? Primeira coisa, a gente está falando de maneira geral aqui para muita gente. Eu não sei cada caso específico, então a gente precisa entender isso, né? É muito fácil aqui falar para as pessoas que tem que fazer, sendo que eu não estou na pele delas. Então, né, isso se torna muito, muito fácil. Mas dentro do consultório, o que a gente enxerga na grande maioria dos casos é o que eu passo para as pessoas, para elas conseguirem ver se assimilam. Então, assim, nós estamos vivendo uma época que mudou muito rápido. Então, a gente tem dois perfis de criança. Nós temos um perfil mais introspectivo, emoções vertidas para dentro, e um perfil mais extrovertido, as emoções vertidas para fora. Explosivo, às vezes agressivo, fala muito, e tem uns que não fala nada. Os dois são desafiadores. O que não fala nada, ele vai implodir ao longo da vida. Então, às vezes, tá tudo bem, quando vai ver, o cara já tá matando alguém ou suicidando. Porque ele é introvertido, ele não fala, ele não expressa. Já o outro, que é extrovertido, dá muito trabalho, você acha que está dando trabalho, que esse é o que dá mais trabalho, e às vezes não é. Ele simplesmente tem a capacidade de expor aquilo que ele está pensando e ele está sentindo. Então, muitos pais relatam a mesma coisa para mim. Falam, nossa, Thomas, meu filho agora está na aborrecência, está adolescente, está rebelde e tudo mais. E eu explico para eles, olha, sabe o que aconteceu com seu filho? É o seguinte, até uma certa idade, ele não soube pôr para fora tudo aquilo que ele precisava. Carência, afeto, ele não sabia expressar o que ele precisava. A criança não sabe, ela não tem maturidade. Às vezes nem adulto tem, então a criança não tem. Então ela vai só acumulando, ela é uma esponja, ela vai absorvendo. Quando ela chega na adolescência é que ela desenvolve a capacidade de pôr para fora. Aí que você vai ver se a sua educação foi boa ou ruim. Quando ela começa a pôr para fora tudo aquilo que você colocou aqueles anos todos. Por isso que você errar nos primeiros anos de vida vai trazer uma consequência séria para os anos futuros. Você tem essa questão aqui que é um desafio enorme. E aí os pais relatam a mesma coisa. Thomas, eu sou o mesmo. Quem mudou foi meu filho, foi minha filha. Claro, agora ele está tendo condição de pôr para fora. Se você tivesse acertado aqui, no social, no espiritual, no afeto, no emocional, você estaria colhendo aqui. Aqui você falhou. Ou foi omisso. E assim, deixo bem claro, os pais, muitas vezes, eles não erram por falta de amor ou por alguma coisa muito ruim, muito grave que eles fazem. Eles erram por falta de ferramenta. Então, assim, é muito mais por omissão.
Deveria fazer algo que não fizeram. E aí eles pensam, mas eu não fiz nada. Exatamente, esse foi o problema. Seu filho tinha necessidades, demandas, que você precisava ter suprido, você não supriu. E às vezes você nem sabia. E aí tem muita gente que começa a criar ilusões. Não, meu filho nasceu assim. Não, ele nasceu assim. Ele foi desenvolvendo isso daí. E aí foi se intensificando. A criança vai dando sinais. O problema é que a gente vai começar a buscar ajuda quando a criança já está quase indo para a cadeia. Aí, não, a criança é um desafio. E tem um outro fenômeno também da nossa era que mudou muito rápido. Então, nós temos esses filhos introvertidos e extrovertidos, certo? Antigamente, os introvertidos eram os filhos, como é que eu vou dizer, que menos eram valorizados. Ah, é? Eram. Por quê? Porque antigamente eles queriam pessoas que tivessem mais energia, que fosse trabalhar no campo, trabalho braçal, ajudar na fazenda, entendeu? Então, era trabalho mais braçal, dinâmico. Aí agora inverteu. Agora nós estamos colocando todas as crianças numa sala de aula para ficar sentado 5 horas ouvindo alguém falar. E aí você começa a valorizar quem é extrovertido e desvalorizar quem é extrovertido. Uhum. Quando esses extrovertidos lá atrás eram os que caçavam melhor, eram os que corriam mais atrás, que tinham mais energia. E aí eu tô querendo fazer os extrovertidos ficarem introvertidos. Uhum. E não tô sabendo extrair o melhor deles. E aí tá virando uma bagunça, porque daí eu tô confundindo isso aqui com TDAH, com TOD, transtorno opositor, tô medicando esses jovens aqui, tentando conter eles, quando na verdade eu deveria aprender a canalizar a energia deles. Você pega o Michael Phelps, por exemplo, ele tinha TDAH, e a mãe dele estava com muito trabalho com ele, né, desafio ali na escola, e o terapeuta, o psiquiatra, não lembro, falou para ele, coloca no esporte. Colocou na natação, se tornou o maior medalhista do mundo e talvez nunca ninguém vai alcançar ele. O que era um problema fez o cara se tornar a maior referência no mundo em uma área. Canalizou a energia. Exatamente. E nós não estamos tendo tempo, paciência nem energia para fazer isso. Então nós estamos querendo medicar para ele ficar igual um introvertido, igual um robô. Então o que tem de jovens hoje sendo medicado de maneira equivocada é muito. Eu diria 50% a 60%. E eu vejo também a dificuldade dos pais, né? Às vezes o pai está cansado, chega do trabalho cansado e tal, e é perfeitamente compreensível esse cansaço. O mundo nos transformou em pessoas exaustas, e não é fisicamente, é mentalmente. Porque se fosse fisicamente, a gente sentava lá, mas a mente ainda estava disponível, né? Falava assim, não, meu filho, vem cá, brinca comigo, eu tô sentadinho, mas você brinca aqui comigo e tal, vamos conversar, me conta como foi seu dia e tal. Mas não, você está mentalmente cansado, e não quer nem barulho perto de você. E aí esse pai acaba se afastando do filho, por causa dessa realidade que a gente tem, corrida, né? Essa velocidade que a gente anda. Né? Parece que a sociedade toda está do avesso, é uma impressão que eu tenho. Né? O que o senhor acha disso? Eu acho que esses pais precisam ir para o consultório, né? Precisa ter humildade e fazer uma terapia, né? E às vezes faz com um, não deu certo, vai com o outro, né? Porque, de fato, também a questão da psicologia é uma questão meio desafiadora, porque também carece da experiência do profissional, se ele é pai, se ele não é, de uma série de coisas. Aí às vezes é muito jovem. Às vezes é muito jovem, exatamente. Não querendo desvalorizar jovens aqui, não é questão de etarismo. Não, é questão de experiência, gente. Exato. Quem tem mais experiência consegue desenvolver mais ferramentas, simples isso, simples assim. Então, assim, e aí esses pais, de novo, né? Eles precisam entender que eles estão num mundo de transição. O mundo está em constante transição. É uma loucura quando você para pensar no mundo. Você fala, cara, eu nasci, aí eu vou descobrir em que país eu nasci, que língua eu falo, a história já aconteceu Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você começa a descobrir, meu Deus, onde que eu nasci na linha do tempo aqui, né? Até você se encontrar e, opa, não, entendi, a vida funciona aqui, vai para esse rumo. É isso. E aí as pessoas não estão se encontrando. Elas não estão se encontrando. E aí a vida se resume ao que eu vejo. E aí por isso que as pessoas ficam gananciosas. Por quê? Porque eu não tenho identidade em quem eu sou. E eu começo a querer desenvolver o que eu faço e o que eu tenho para desenvolver um senso de valor. Então eu começo a ter valor pelo que eu conquisto. E aí um carro, uma casa, uma empresa. Mas isso não supre a carência do emocional. Isso é muito superficial do que desenvolver um ser. De quem eu sou, família que eu nasci, os princípios que eu carrego, o legado que eu tenho, os valores. Eu vou desenvolvendo quem eu sou, acabou. Você tendo um poder aquisitivo alto, médio ou baixo, você consegue extrair felicidade da vida.
Então, eu atendo muita gente que passou a vida focando só na área profissional, desenvolveu e está no terceiro casamento com o terceiro filho com sérios problemas. Então, muito empresário não consegue usufruir de tudo que ele conquistou, porque está sempre mal emocionalmente. Porque ele abriu mão de cuidado emocional aqui para conseguir o patrimônio, chega aqui, ele já está com um acúmulo tão grande de estrago que ele já nem consegue mais usufruir, e aí a vida dele se torna uma rotina de trabalho, aí vira o workaholic. Porque aonde as pessoas vão valorizar ele, você trabalha muito, o cara é dedicado, e não é. É uma válvula de escape. Uhum. É onde ele se esconde. E não é onde ele desenvolve identidade. E aí, se um filho disso aí, de um pai assim, vai ter sérios problemas para lidar com a vida. Por quê? Porque talvez ele não consiga uma profissão bem-sucedido, talvez ele tenha dificuldade para se posicionar em carreira, e aí ele vai se frustrar. Esse cansaço mental, então, não é natural. É algo que precisa ser tratado. Há pouco tempo atrás, a gente dormia quando as luzes acabavam, né? A luz do dia acabava, ligava o lampião ali, 8 horas as pessoas estavam dormindo. Acordava 5 horas da manhã e já cuidava com um bicho, animal, ar puro. Agora não, você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando no celular ali, mandando mensagem, acorda cedo, com o cérebro cansado, uma alimentação às vezes ruim. Então você tem pico de dopamina, você tem pico de glicose no sangue, né, consumindo ali muito açúcar, e aí você vai ter sérias disfunções, né? Uhum. Com sono ruim, alimentação ruim, emocional ruim, esquece. Então você tem que ir reestruturando a sua vida. Peraí, deixa eu dar uma pausada aqui, deixa eu começar a entender para que lado. Se eu quero ter uma vida funcional, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para começar a recalibrar a minha vida. E aí você começa o acompanhamento. O problema é que as pessoas estão muito imediatistas. Nós estamos vivendo uma era muito imediatista. E eles não estão tendo paciência para tratar. E aí qual que é a outra saída? Medicação. Uhum. Então é medicação para estudar, é medicação para dormir. Eu tô falando de várias pessoas, inclusive médicos, tá? Para passar em prova, para dormir, para se relacionar. E aí, meu amigo, o seu cérebro não aguenta. Não aguenta. Porque seu cérebro não foi desenvolvido para estar constantemente tendo substâncias artificiais injetadas nele. Ele deveria desenvolver mecanismos naturais. Então, de novo, criação de filhos. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui hoje, que é difícil de lidar. Se ele olha para o pai que é mais velho e não aprendeu a lidar com esse mundo, ele fala assim, nem vou nem tentar. Se meu pai e minha mãe, que já viveram, já são maduros, que era para ser referência para mim, não conseguiram, esquece. Né? Aí as pessoas começam a desenvolver um estilo de vida hedonista. O que é o estilo de vida hedonista? É voltado para o prazer. Eu vou voltar, vou me voltar para aquilo que me dá prazer. Só que é um prazer momentâneo e barato, que não produz nada, não constrói nada, eu fico escravo dele, cada vez mais eu fico viciado nessa dopamina barata, todos os dias. Série, TikTok, fast food, açúcar, e aí eu vou adoecendo, até que chega uma hora que meu corpo não aguenta mais. Aí você põe esse pessoal doente aí para cuidar de filho. Exatamente. Aí é um doente cuidando de outro doente, e aí pior, porque daí ele começa a colocar expectativas, frustrações nos filhos e potencializa. Se você não se trata, você potencializa os traumas que você sofreu. Então, assim, por isso que a gente está falando que, olha só, mesmo os nossos pais sendo mais ignorantes no que sentido? Meu pai conta que na época dele, ele morava numa cidade de 30 mil habitantes, para ele ler um livro era um caminhão que passava uma vez por mês na cidade, ia lá, a mãe dele comprava um livro para ele, ou senão ia na biblioteca. Hoje você tem informação na palma da sua mão, o que você quiser, você tem de informação, né? Então, assim, os pais, mesmo antigamente não tendo tanto acesso à informação, criaram os filhos melhores do que essa geração. Por quê? Porque você tinha uma dinâmica social mais saudável. Você não tinha celular, as pessoas dependiam uma das outras, eram mais humildes, você tinha 10 irmãos, você tinha que aprender a dividir, hierarquia, você tinha que aprender um monte de coisa. Hoje não. Você tem 1 ou 2 filhos, já nasce com os pais trabalhando muito, preocupado com conta, desesperado e querendo alcançar coisas, bens materiais, coisas que na época o povo nem... carro, não tem como comprar um carro, nem vou tentar. Então, assim, vamos viver a vida, vamos valorizar o dia a dia. E hoje não. Hoje você quer valorizar aquilo que você não tem, você não consegue ter felicidade ali do ambiente familiar, dos filhos, ter tempo de qualidade. E isso aí vai realmente a ladeira abaixo. Então, os pais precisam entender essa responsabilidade. Eu falo isso dentro de casa. Às vezes eu falo com minha esposa, olha, você está transmitindo isso e isso para os nossos filhos. Ela falou assim, mas eu não quero. Eu falei, mas eles estão absorvendo isso, então você tem que mudar. Então a gente não tem percepção do que eles estão absorvendo. Às vezes eu vou atender gente no consultório, eu vou entender o que ela absorveu dos pais,
E ela vai conversar com os pais, meu Deus, eu passei isso pra você, não sabia, né? Então, os pais assustam quando eles veem o que gerou nos filhos. São coisas simples, e é o que eu falei, às vezes por omissão. E aí os pais muito preocupados com pagar conta, pôr numa boa escola, dar brinquedo, aniversário, mas não conseguem desenvolver o ser. Desenvolver identidade, resiliência, maturidade. Então, é por isso que eu preciso buscar ferramentas, né? Esse resumo é isso, a maturidade. Ao quão disposto eu tô a confrontar eu mesmo. O que eu aprendi, o que eu entendo como certo e errado, buscar quem já está mais maduro, pessoas que conseguiram desenvolver uma família mais saudável, que tenham ferramentas, e tentar trilhar um caminho mais saudável. Dr. Thomas Iwasaki, nosso horário deu aqui, né? É um desafio falar de um assunto desse em pouco tempo, né, doutor? Por isso que a gente vai te convidar mais vezes para a gente continuar falando sobre isso, né? Talvez um pouco mais focado em determinadas partes da educação familiar, né? Da própria compreensão familiar, mas a gente sempre traz esse tipo de abordagem aqui, porque todos nós precisamos aprender um pouco mais disso. Como eu disse no início, filho nenhum nasce com manual, né? Então a gente tem que ir descobrindo ao longo da vida. E fica a dica, quem nos ouviu hoje, falando assim, nossa, eu preciso melhorar nisso aí e tal, mas não sei como, procura ajuda, gente. Vai no consultório. É uma pena que ainda tem um tabu relacionado a isso, né? Ah, mas eu vou ver consultório e tal. Vai, uai. Né? Isso vai fazer bem para você. Já vai fazer ruim é que não vai, né? Fazer mal para você é que não vai. Então vai, procura ajuda e melhora um pouco como ser humano. Com certeza. O Instagram lá é Thomas Foco na Mente. THIS Foco na Mente. Tem muitas dicas legais lá. Doutor Thomas, obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. 1h59, o Jornal do Almoço de hoje fica por aqui. Uma excelente tarde para você, bom fim de semana. A gente volta na segunda-feira, a partir de meio-dia, com mais informações. Até lá. Termina agora o Jornal do Almoço.